Olá pessoal, meu nome é Samuelton Kelvin, sou professor de vocês aqui do curso de Desenvolvimento para Web e nessa primeira aula a gente vai começar aí com os conceitos básicos sobre a linguagem HTML e CSS. Desde já, sejam bem-vindos e vamos para a nossa aula. Nessa primeira aula, como eu falei anteriormente, a gente vai ver uma parte teórica, ok? Porém, eu vou resumir aqui ao máximo para a aula não ficar tão extensa. A aula vai ser rápida. Esta aí é a ementa que a gente vai seguir. Então, praticamente nas 3 aulas a gente vai abordar a maioria desses conteúdos aí mostrados na tela e a gente vai focar muito na parte prática. Então se prepare para você ir lá colocar a mão na massa, porque se você não praticar você não vai aprender, ok? Então eu vou começar aqui o slide falando um pouquinho sobre o HTML, depois eu passo para o CSS e a gente fecha a aula de hoje, né? Vai ser uma aula curta e rápida, ok? Vamos lá para a nossa aula. O que é HTML? A imagem que está mostrando aí representa, o 5 aí representa a versão 5. Então, especificamente a versão atual do HTML, a versão 5, a gente vai estar utilizando aí ela. Tem outras versões inferiores a estas. A esta eu quero que vocês deem uma olhadinha aí, deem uma pesquisada e vejam como era o funcionamento do HTML inferior à versão 5, porque isso é bastante interessante também. Bem, HTML é um termo aí para Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto. O que é que o HTML faz, Samuelton? O HTML faz o seguinte: ele vai pegar o conteúdo e fazer com que o navegador consiga interpretar aquele conteúdo ali e mostrar para o usuário de maneira com que o usuário entenda, ok? Aí você se pergunta: não, mas eu só tenho que aprender HTML e pronto, eu já vou conseguir desenvolver um site. Não, você tem que aprender o HTML, porque o HTML é responsável por mostrar esse conteúdo, porém esse conteúdo vai ficar lá de forma, vamos dizer assim, desorganizada, sem um padrão. Por quê? Porque não vai ter você não vai conseguir formatar e deixar ele estilizado, ok? Então, posteriormente a gente vai falar sobre a linguagem CSS, que ela já faz isso aí, trabalha com a estilização. Bem, vamos ver aqui o cara responsável por criar a linguagem HTML, Timothy John Berners-Lee. É um físico britânico que criou aí essa linguagem para facilitar a manipulação de arquivos na internet. Então, ele criou essa linguagem que é utilizada até os dias atuais para criar websites. E esse cara aí participou de grandes projetos e partes onde fez vários feitos históricos aí. Um desses feitos históricos que ele conseguiu participar também, ele é o inventor também, além do HTML, do World Wide Web, que é o www, que vocês veem lá na URLzinha lá do navegador, ok? Então ele conseguiu criar esse protocolo, que é bastante utilizado, é bastante importante nos dias atuais. Esse cara, ele é um professor de ciência da computação em Oxford, ele é um cientista, engenheiro, cientista da computação, ok? Ele também foi o cara que conseguiu fazer a primeira comunicação aí entre um cliente e um servidor, que é esse segundo protocolo que está aparecendo aí, Hypertext Transfer Protocol, ou HTTP. Ele foi o responsável por criar esse protocolo, o HTTP e o WW, assim como o HTML, ok? O W3C é uma organização aí que rege pela padronização da web. Então o Berners-Lee também faz parte do W3C, ok? Que é uma organização aí internacional, ok? Então pesquisem mais a fundo sobre esse cara, porque eu vou passar no final da aula aí uma atividade onde vocês vão ter que saber um pouquinho mais sobre outros feitos aí
do Berners-Lee, ok? Bem, HTML e seus complementos. Por que eu decidi colocar isso aqui? Porque a gente vai estar vendo aí o HTML para representação dos dados através do navegador, né? O CSS que a gente vai falar posteriormente, mas vocês também têm que ver outras linguagens, ok? Pelo menos saber que existem outras, né? Então temos o jQuery aí, assim como o JavaScript, são bibliotecas em que você pode utilizar para criar efeitos, né? Fazer cálculos aí e deixar o site bem mais dinâmico, ok? E temos o PHP, que é uma linguagem aí cliente-servidor, onde ela auxilia, né? E ajuda aí por exemplo, o envio, né, das informações da página web para o servidor. Então, são uma das linguagens, existem outras aí. Vocês também façam uma pesquisa relacionada a isso para entender melhor como funciona e tal. Especificamente, eu não vou mostrar como é que vai funcionar essas linguagens para você. A gente vai focar somente no HTML e no CSS. Belezinha? Então vamos para o próximo. Temos aqui agora falando sobre o CSS. O que é o CSS? O CSS é o Cascading Style Sheet. É o que? O CSS é uma linguagem de estilização das páginas HTML, ok? Então a folha de estilo em cascata, que é o significado aí desse termo em inglês, né? Folha de estilo em cascata. O CSS ele vai estilizar essa página HTML. Lembra lá anteriormente que eu falei que o HTML ele vai mostrar os dados, ok? Porém, ele não vai adaptar, ele não vai personalizar esses dados, esse conteúdo. O CSS vai fazer isso aí em junção ao HTML, ok? Ele vai personalizar, estilizar, criar efeitos e tal, beleza? Você pode utilizar e criar um website utilizando somente HTML e CSS. Você pode usufruir aí de outras bibliotecas, né, ou linguagens também, como jQuery, JavaScript, PHP, para fazer outra personalização, ok? Especificamente quem criou o CSS, quem criou foi esse cara aí chamado de Ronald Winsley, né? Ele em mais ou menos aí em 1994, esse cara se deparou com um problema, que foi o que? Ele queria publicar, né, uma página na web, porém ele não conseguia, não havia a possibilidade de publicar essa página em um layout, né, um layout simples como um layout de jornal, por exemplo. Então eles viu a necessidade de criar essa linguagem CSS para auxiliar o HTML e mostrar essas informações de maneira bem mais dinâmica, assim como organizadas também, ok? Então esse cara também fez essa linguagem que é utilizada em junção ao HTML, que permite acessibilidade, né, tipografia e estética aí diante da internet. O HTML e o CSS, vocês sempre vão utilizar os dois juntos, né? Eu coloquei esse slide aqui por quê? Porque vocês vão utilizar, para vocês entenderem aí, vocês sempre vão utilizar os dois em conjunto, porque mostra o conteúdo, né? Permite fazer com que o navegador interprete as informações e mostre tudo certinho. O outro vai estilizar essa página e deixar acessível para você personalizar e criar o layout do site e tal, beleza? Então chegamos mais um fim aí da nossa primeira aula de desenvolvimento web. A nossa segunda aula aí a gente vai estar trabalhando com ferramentas, né? Então nesse caso eu vou mostrar algumas ferramentas que vocês vão ter que instalar aí no computador de vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo através do meu e-mail que está aparecendo aí na parte inferior, assim como no site, no chat, né, do Edmodo, beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.